Olá pessoas, vamos para o nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo de hoje é um tema bastante interessante, porque você já ouviu falar de alguém assim que é muito racional? Sabe aquela coisa de dividir entre pessoas emocionais e pessoas racionais? Nós vemos isso no dia a dia, no trabalho acontece isso, num grupo tem muito disso, aquelas pessoas que são mais emotivas, aquelas pessoas que são mais racionais, enfim, né? Nós encontramos isso aí facilmente no nosso dia a dia. Mas tem um mecanismo de defesa que está por trás dessa forma racional de agir, né? Que é o isolamento do afeto. O que é de fato o isolamento do afeto? O que é isolar um afeto? Significa retirar o emocional de uma situação para poder lidar com ela. É como se a pessoa não sentisse a emoção baseado naquele fato, baseado naquela situação que ela está passando. Então ela isola o afeto, ela retira o afeto da consciência e passa a ter somente a situação, de uma forma muito racionalizada. E claro que isso é muito rápido, é muito diferente quando a pessoa ela tem aquele sentimento e depois ela passa a refletir sobre aquele sentimento e ela torna aquilo racional. É uma outra situação. Aqui é uma situação tanto quanto imediata do nosso ego para que a gente não sofra. Então há uma separação do afeto. Esse afeto é colocado em uma outra instância psíquica e aquela memória, aquela situação, né, ela não é recalcada, ela não é reprimida, ela é uma memória que é trabalhada psiquicamente, mas sem o seu afeto, desconectada do seu afeto. Nós temos isso, por exemplo, na medicina. Imagina um médico que ele é uma pessoa muito emotiva, ele é uma pessoa que leva de fato ali, primeiramente o emocional, ele tem uma reação muito ligada ao afeto, muito ligada ao ser humano, uma questão empática muito forte, e ele não consegue fazer uma cirurgia. Mesma coisa nós vemos aí em pessoas que salvam vidas, nós temos pessoas, por exemplo, que tomam atitudes imediatas diante de uma situação para poder salvar outra pessoa. Nós temos aí os generais do exército que vão controlar tropas, nós temos aí os nossos policiais, os nossos bombeiros, ou seja, eles com o tempo eles vão se adaptando a essa rotina, vão se adaptando a esse procedimento, mas no início eles vão de fato ali lidando com aquela situação para que eles consigam enfrentar, consigam encarar aquilo que está acontecendo. Então, o isolamento do afeto vem nessa forma, né? Não se deixar abater por uma situação, não se deixar ali ser tomado diante de uma situação. E isso acaba sendo muito importante em algumas profissões, como eu comentei, por exemplo, aí na medicina, nas forças militares, né? Todas essas pessoas elas precisam de fato ter um controle emocional muito grande. O que reforço é muito diferente daquela pessoa que ela racionaliza uma informação depois de todo o sofrimento. O isolamento do afeto ele acontece praticamente de imediato diante de uma situação traumatizante, diante de uma situação que possa causar dor. Nós vemos aí também a questão do isolamento como referência para outros mecanismos de defesa, que são os temas do nosso próximo vídeo, né, que é a intelectualização, a racionalização e a moralização. Todos esses mecanismos, eles estão correlacionados aí com o isolamento do afeto. É uma forma de tornar algo mais racional, algo mais pensado, mais direto. E esses também são mecanismos de defesa que são muito utilizados no nosso dia a dia. De uma forma geral, todos os mecanismos de defesa são utilizados, tem aqueles que são mais predominantes, tem aqueles que são menos predominantes, tem aqueles que são mais primitivos, que surgem lá na infância, no início da vida, numa situação mais primária, digamos assim, lá no narcisismo, lá naquele contato com aquela mãe suficientemente boa, lá naquele contato com a realidade, vai surgindo naquele momento, e tem outros que vão surgindo quando o nosso ego já tem uma certa estrutura, tem uma certa
maturidade de acordo com a idade, com a criança, né, com o desenvolvimento, e aí então passa a agir para evitar esse tipo de sofrimento, esse tipo de situação. Quem tem bastante quem tem feito bastante uso desse mecanismo de defesa são os obsessivos, as pessoas obsessivas. Por quê? Ao contrário das pessoas histéricas, os obsessivos eles supervalorizam o pensamento, mas eles subvalorizam o sentimento. O contrário das pessoas histéricas, como nós citamos alguns vídeos, como nós pudemos conversar alguns vídeos atrás, a histérica ela subvaloriza o pensamento e supervaloriza o sentimento. Tanto que tem as pessoas histéricas que são histriônicas, aquelas que são de certa forma se vitimizam, são aí aquelas mais hipocondríacas, né, que colocam o seu sentimento à frente de tudo, então elas passam a ter um comportamento diferente do isolamento do afeto, né? Por isso que elas têm a questão da repressão, elas reprimem aquele sentimento, reprimem aquela situação, e o obsessivo ele vem numa jogada diferente, numa jogada contrária a essa situação, em que ele acaba aí tirando esse afeto, isolando esse afeto e jogando para uma instância psíquica diferente do consciente. Ele retira do consciente e não sente aquela situação. O obsessivo também é aquela pessoa que se lembra do caso, se lembra da situação, mas não consegue conectar nenhum tipo de sentimento diante dessa situação que ele relembra. Então a busca aí numa terapia é desse sentimento, dessa conexão do sentimento com a cena, para que ele possa elaborar a situação. Então, o isolamento do afeto, ele pode aí causar uma situação que é a seguinte, os pensamentos ficam aí na consciência, como comentado, do obsessivo, mas o sentimento não. O sentimento é retirado e depois ele passa a ser aí conectado com outras situações, a outras razões para que isso aconteça, porém os pensamentos ficam ali rodando, eles estão conscientes, mas a pessoa não sabe sentir. É como se lembrar de algo, mas não sentir nada em relação àquele momento que foi lembrado. Ok? Esse é o vídeo de hoje, mas me fala de você. Já teve alguma situação que você não sentiu nada diante daquilo que aconteceu? Não sentiu qualquer sentimento, não sentiu qualquer afeto diante de algo? Ou conhece alguém que já passou por essa situação que você diz assim, poxa, que pessoa racional? Às vezes as pessoas falam assim, que pessoa sem coração, não tem qualquer sentimento. Já deparou com alguém assim? Me conta aí nos comentários. E até a próxima.